2 Samuel, capítulo 18, verso de número 33, e depois estaremos lendo na sequência o capítulo de número 19. Segunda Samuel, capítulo de número 18. 2 Samuel, capítulo de número 18. Verso de número 33, o último versículo, diz assim: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Capítulo 19, verso de número 1. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está em luto por seu filho. Mais uma vez, o verso de número 2. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo nos visite, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos encha de graça, de sabedoria e de direção. Fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Queridos, no século XIX, houve algo que aconteceu em vários lugares do mundo, especialmente nas Américas. Os europeus começaram a embarcar, entrar em embarcações, em barcos, e mudar para procurar uma vida melhor, por causa da guerra, por causa de algumas propostas que estavam sendo feitas, por causa de alguns anúncios de uma vida melhor fora da Europa. E muitos deles vieram para o Brasil. Quando nós vamos para o sul do Brasil, é muito comum, nós vemos no sul do Brasil vários imigrantes europeus que constituíram família. Nós temos aqui no nosso meio vários também. Temos inclusive o irmão Salvador. O irmão Salvador, eu não sei quantos sabem, mas o Salvador Capdeville, ele não é brasileiro, ele fala muito bem português, mas ele é, na verdade, não é espanhol, é espanhol. Nasceu na Espanha, nasceu na Espanha, tá vendo? Quase ninguém sabe disso. A gente fica olhando, né? A pessoa que fica filmando e botando no YouTube, nós importamos de lá da Espanha. Você tá pensando o quê? Ele é espanhol. Os familiares vieram, mas no século XIX isso aconteceu com muita frequência. E conta-se uma história que eu achei muito interessante. Conta-se uma história de um certo camponês que ele trabalhou bastante com o desejo de poder sair e vir para a América, para poder conseguir ter uma vida melhor. E ele trabalhou muito, guardou dinheiro, guardou tanto que pôde, uma certa quantia boa, porque era muito caro passagem, né, de poder comprar o ticket, a passagem de navio. E ele conseguiu, depois de alguns meses, guardar o dinheiro, juntou a família e falou: olha, eu estou indo embora. Ele ainda não era casado, falou com seus pais, falou com os familiares, com os tios, e disse: tal dia eu estou indo embora. E então eles fizeram o seguinte: vamos fazer uma festa. Fizeram uma festa, despediram dele, e a mãe dele entregou um presente para ele. A mãe dele cozinhou vários ovos e entregou de presente, e disse: filho, eu sei que você só conseguiu guardar dinheiro para comprar passagem, então você vai levar esses ovos, eu não descasquei eles ainda, você vai descascando e comendo no meio da viagem. A viagem durou quase 2 semanas, entre 10 e 13 dias, mais ou menos, a viagem. Eu não sei exatamente quantos dias duraram a viagem dele. Aquele homem, ele entrou no navio, foi direto para o quartinho dele e ficou preso lá todos os dias da viagem. Quando o navio aportou, chegou, o comandante resolveu cumprimentar na porta da embarcação todo mundo que estivesse saindo.
E cada pessoa que foi saindo, ele foi cumprimentando, e daqui a pouco passou esse homem, esse rapaz passou na porta. E o comandante cumprimentou e falou: rapaz, fazem quase 2 semanas que nós estamos viajando juntos, e eu estou achando estranho. Eu não te vi em nenhum momento nas refeições, você não tomou café conosco, você não almoçou, você não jantou, eu não te vi na piscina, eu não te vi nos lugares de lazer. O que aconteceu com você? Por que você não veio ficar conosco? E ele disse assim: olha, na verdade, eu não saí de dentro do meu quarto porque eu não tinha dinheiro para pagar a comida. Então eu fiquei comendo ovo durante todos esses dias. E eu comi ovo todos os dias, e eu já não estou mais aguentando o ovo, acabou o ovo ontem, e hoje mesmo eu não fiz nenhuma refeição. O comandante daquela embarcação falou com ele: deixa eu ver sua passagem. Pegou a passagem dele, viu que ele tinha pago tudo certinho, virou a passagem e falou: você não viu que está escrito pequenininho aqui do lado de trás? Ele falou: não, o quê? Todas as refeições estão inclusas na sua passagem. Aí ele olhou e falou: poxa vida, não sabia disso. Eu não sabia dessa situação, mas agora já é tarde demais. Então tá bom, na próxima viagem você não precisa comer somente ovo. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu pretendo ministrar especialmente para os pais. Mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, então ela vai falar ao coração das mulheres também. Mas nós temos jovens aqui na nossa igreja que ainda não são pais, e a palavra de Deus também serve para você, e hoje essa informação é para que você possa guardar no seu coração, para no dia que você for pai, você não pecar contra os seus filhos, mas aprender também. Então, Iago, você já está na embarcação, leia bem e guarde, porque um dia você vai precisar. O texto que nós lemos hoje é o desfecho de uma triste história. Eu até comecei a comentar lá na aula ontem, lá em Atibaia, sobre essa história de Davi e seu filho Absalão. É o relato do dia em que o rei Davi recebeu a notícia que tinham matado seu filho. Você já pensou que notícia dura? O dia de festa, o dia de júbilo. Olha o que a Bíblia diz: eles estavam todos comemorando, porque tinham vencido a guerra, tinham vencido a batalha. O verso 2 diz: para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Queridos, a possibilidade de transformar a vitória em luto é muito grande, e hoje nós temos muitas famílias que estão vivendo isso, vitórias e vitórias e vitórias do lado de fora de casa, mas luto do lado de dentro da sua casa. E eu quero convidar vocês a olhar comigo para a vida desse jovem chamado Absalão e o seu pai, Davi, um homem segundo o coração de Deus. A partir do capítulo de número 13, nós vemos essa história começando e vemos como ela vai se desenrolando. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta, coloque lá, vamos comigo até o capítulo de número 13. Eu vou tentar ser bem breve, mas do capítulo 13 até o capítulo de número 18, nós vemos o finalzinho dessa história de uma forma tão trágica acontecendo. Deixe sua Bíblia aberta, nós não vamos ler todos esses textos, mas nós leremos alguns deles. Preste bem atenção, existem algumas coisas que são lindas demais na vida de Davi. Uma delas é o fato de quando nós dizemos assim: poxa, Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o é de verdade. Mas, além de ser um homem segundo o coração de Deus, nós vemos os salmos tão maravilhosos que Davi escreveu, e isso é belo demais. Mas há uma coisa também que me admira muito na vida de Davi, é que é o fato dele ter ótimas intenções para com seus filhos. Davi era um homem muito bem intencionado para a vida dos seus filhos. Ele tinha muita boa intenção para com cada um dos filhos. Ele era um pai muito bem intencionado, e eu fico de verdade impressionado com as boas intenções dele para cada um dos filhos. E nós, quando olhamos a partir do capítulo de número 10 de 2 Samuel, não precisa ler isso também, nós vamos vendo as boas intenções de Davi, quando ele vai dando os nomes para os seus filhos. Nós podemos observar que o nome que ele vai colocando dos filhos, revela aquilo que estava no coração dele. Por quê?
Porque naquele tempo os nomes, eles tinham intenções. Os pais, quando tinham algumas intenções, Fernando, direcionadas para os seus filhos, boas, eles relacionavam as suas intenções, os seus pensamentos com os nomes dos filhos. Então o filho tinha o nome do filho tinha uma relação direta com aquilo que o pai esperava que o filho fosse na vida. E olha só alguns nomes dos filhos de Davi. O primeiro nome é Adonias. Olha o que significa Adonias: aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence ao Senhor. Por que é que um pai coloca o nome desse no filho? Porque ele está pensando, Vinícius, esse meu filho, essa minha filha, pertence ao Deus Altíssimo. Ele nasceu para a glória de Deus. Por que um pai coloca um nome como esse em uma filha? Porque está querendo que esse filho e essa filha sirvam ao Senhor Jesus. Olha o segundo nome, que interessante: Salomão. Salomão significa pacífico, amado do Senhor. Olha que coisa gostosa. Sabe aquele filho que é mais tranquilo, que é pacífico, que é de boa, assim, que apazigua as coisas, que os outros vêm e mexem nas coisas dele, mas ele é tranquilo. Não é você, Iago, não é. Quem é mais pacífico dos três? Fala a verdade, você, Iago. É você. Cada um está dizendo que é outro. Por exemplo, lá em casa, a pacífica é a Binha. A Binha é a mais tranquila, é a mais light. Os mais problemáticos sou eu e a Adna. A Adna é nível hard, né? Mas são os dois que deram um pouco mais de trabalho. A não ser na área do estudo, né? Mas tudo bem. Mas, queridos, esse era o filho que Davi olhou para ele e disse: esse meu filho aqui, ele é pacífico, ele é amado do Senhor. Olha o terceiro nome, Absalão, esse jovem que nós estamos falando, ele, que significa significa pai, e Salão é de Shalom. Então o nome original dele é Absalom, que significa o pai da paz. Shalom é paz, e Ab é pai, o pai da paz. Querido, ninguém põe um nome assim no filho imaginando que um dia esse mesmo filho vai traí-lo. Ninguém põe um nome desse no filho imaginando que um dia esse filho vai fazer um motim contra ele. Ninguém põe um nome desse num filho desejando mal para o filho. Imagine no seu coração quantos sonhos Davi não tinha para o seu filho, quantos desejos bons ele tinha para cada um desses meninos. Agora, conquanto Davi tinha bons sonhos, ele não conseguia transformar esses sonhos em realidade. Preste bem atenção nisso em nome do Senhor. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem para os filhos, ainda que Davi fosse um pai que sonhasse o melhor para os filhos, ele não era capaz de transformar as suas boas intenções em atitudes práticas. Ele não foi capaz em transformar boas intenções em realidades na vida dos seus filhos. Ele sonha o melhor, ele requer o melhor, mas não consegue transferir isso para a vida dos seus filhos. Ele sonha o melhor. Se nós fôssemos falar o nome de todos os filhos dele, por exemplo, tem uma menina chamada Tamar, daqui a pouco eu vou comentar sobre ela. Tamar faz uma menção de uma árvore, de uma palmeira, e a palmeira que o nome dela simboliza, está dizendo uma grande obra do Senhor. Tamar, era esse o significado para eles. Tamar, a minha filha, uma obra do Deus Altíssimo. Que perfeição da criação do Deus vivo. Olha o nome que ele deu para a filha dele, que perfeição da criação do Deus Altíssimo. Sonha o melhor, requer o melhor, mas não consegue transferir isso para os seus filhos. A grande pergunta é por quê? Por quê? Por que esse homem sonha e não consegue transformar em realidade? Eu fico pensando, porque talvez estivesse ocupado demais. Do ponto de vista humano, imagina quantas atividades Davi não tinha. Ele era rei, ele era juiz, ele julgava as causas da nação. Quantas pessoas não queriam falar com ele? Imagine desse ponto de vista humano, muitas coisas poderiam justificar tantas solicitações, tantas pessoas, tanto compromisso, uma agenda tão pesada. Era o rei de Israel, era o rei da nação mais importante na época. Talvez porque ele estivesse ausente demais.
talvez porque ele não tinha tempo para ficar em casa com os filhos, talvez porque os seus filhos só o encontravam nos dias festivos, em ocasiões importantes, talvez porque não houvesse vida, porque não houvesse convívio, porque não houvesse intimidade, porque ele não tinha tempo para brincar com os filhos, quem sabe ele não tinha tempo para fazer as brincadeiras que todo filho espera que um pai faça com ele, talvez porque tudo que houvesse entre o pai e os filhos fosse aquela reverência, fosse aquele respeito. Esse é o rei, esse é o salmista, esse é o homem segundo o coração de Deus, mas que nunca passou disso, nunca se transformou em segredo, em cochicho, em brincadeiras dentro do palácio. Quero dizer algo para vocês: boas intenções não são suficientes para evitar a destruição na família. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: boas intenções não são suficientes para evitar destruição nas nossas famílias. Não adianta você ter os sonhos que você tem, não adianta você fazer as orações que você faz, não adianta você ter somente boas intenções, nem apenas guardar e juntar dinheiro para o bem dos seus filhos. Não adianta você trabalhar cedo, como nós lemos o texto, não adianta você gastar sua vida para fazer fortuna, porque isso nunca será o suficiente para os seus filhos. Absalão, ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Absalão, ele tinha dinheiro, ele tinha castelo, ele tinha os melhores brinquedos da época. Absalão tinha prestígio, Absalão era alto, Absalão era bonito. A Bíblia diz que Absalão era forte, Absalão tinha cabelos longos. A Bíblia diz que os cabelos de Absalão eram cacheados. E sabe o que a Bíblia diz? Que Absalão jogava pó de ouro no cabelo. Você já pensou o que é isso, Du? Jogar pó de ouro no cabelo. Eu ia andar atrás de Absalão assim, ó. Dá uma chacoalhada aí nessa cabeleira aí, Absalão. E para pegar um pouco de pó de ouro. Absalão tinha tudo. Absalão tinha riqueza, tinha brinquedos, tinha os melhores professores. Absalão tinha tudo, mas só o que ele queria era um pai. Não era um rei, mas era um pai. Não era um homem poderoso que Absalão precisava, mas o que Absalão mais precisava era de um pai. Não era de um general invencível, mas de um pai. Não era de um homem que resolvia todos os problemas da nação, mas era de um pai que ficava do lado do filho. Não era de um homem que resolvia o problema do mundo, mas de um pai que fosse capaz de colocá-lo no colo e ouvir a angústia do coração de um filho. Absalão precisava da presença de seu pai. E então nós podemos ver como se desenrola a história de Davi e Absalão. Queridos, quando nós olhamos a partir do capítulo de número 13, nós vamos encontrar as fraquezas da vida de Davi. E essas fraquezas são claramente percebidas no relacionamento dele com seus filhos, especialmente com Absalão. Na relação com Absalão, nós vamos ver com Amnon, com Tamar, uma relação de um homem que tem o coração segundo o coração de Deus, que ora e deseja o melhor para os seus filhos, mas é fraco na condução da sua casa. Davi se caracteriza por ser um pai omisso, e vai ser a omissão a porta de entrada para destruir a casa dele. Eu quero repetir isso, porque eu sei que há vários homens que estão aqui, que têm sido completamente omissos em suas casas. É a omissão que vai ser a porta de entrada da destruição na vida desse grande homem e de seus filhos. Quando nós olhamos o capítulo de número 13, do verso 1 até o verso de número 14, nós vemos algo acontecendo. Um dos filhos de Davi, chamado Amnon, começa uma tragédia terrível na sua casa. A tragédia começa a desenhar no dia em que Amnon, um dos filhos de Davi, se apaixona por uma de suas irmãs, chamada Tamar. A Bíblia diz que Tamar era uma moça bonita.
A Bíblia diz que ela era encantadora, que ela tinha um sorriso bonito, gostoso, e que as pessoas gostavam de ficar do lado dela. Ela era uma mulher muito bonita, só que Amnon o deseja. E ele não só deseja a irmã, mas ele traça um plano, finge que está doente, pede para o pai, o rei Davi, enviar a irmã para trazer uma comida para ele. A irmã faz esse ensopado, entra no quarto, leva a comida e Amnon a violenta, a toma à força e a estupra. Estupra, pronto. Violentou a sua irmã. Essa menina é filha de Davi com Maca. Davi teve junto com essa esposa Tamar e Absalão. Agora é interessante que um filho violenta a outra filha, a sua própria irmã, e todo mundo no palácio fica sabendo, a corte fica sabendo, o rei fica sabendo, o irmão Absalão fica sabendo, todos sabem, os conselheiros do rei sabem e contam para o rei. E sabe o que o rei faz? Nada. O rei fica inerte, o rei não sabe o que fazer e não faz nada. Absalão, filho de Davi, irmão de Tamar, chama ela e diz: minha irmã, vem morar comigo, vem na minha casa, já que papai ainda não fez nada, fica aqui na casa junto comigo. E ele ficou com Tamar, cuidando dela, esperando que o pai fizesse alguma coisa. Conforme Levíticos, capítulo de número 18, o estupro era, como penalidade pela lei, aquele que violentou deveria ser apedrejado, deveria ser morto. Absalão sabe disso, o rei Davi sabe disso, todos em Israel sabem disso. E o que Davi faz? Nada. Absalão fica esperando. Sabe quanto tempo Tamar ficou na casa de Absalão, sem que o rei fosse lá dar um abraço na filha, sem que o rei fosse lá consolar, sem que o rei fizesse nada? 2 anos. O capítulo 13, você pode ler em casa, diz que depois de 2 anos, o ódio toma conta do coração de Absalão, e Absalão diz: já que o rei não faz nada, eu vou fazer alguma coisa. Por ocasião do momento que eles iriam tosquiar as ovelhas, Absalão então diz ao rei: rei, deixa Amnon ir tosquiar comigo. O rei diz assim: filho, pode levar ele, mas não vá sozinho, leve todos os irmãos juntos. Absalão até diz: vem também, rei. Ele disse: eu não posso, mas leve os seus irmãos, leve os irmãos juntos. E a palavra de Deus nos diz que Absalão faz um plano, dá comida, faz uma festa com seus irmãos, e no meio da festa, ele traça um esquema e mata o irmão Amnon. O rei fica enfurecido, fica bravo. A Bíblia diz que Absalão foge, e ele vai para a casa do avô, vai morar na casa do avô, não avô por parte de pai, mas avô por parte de mãe. O seu avô o recebe em casa, e ele fica na casa do avô durante 3 anos. E nem um dia Davi vai atrás dele. Davi está enfurecido, um estupro, uma morte, um assassinato, mas ele não sabe direito o que fazer. 3 anos durante os quais nada foi feito. Joabe, o comandante do exército, depois de 3 anos, percebe que o rei está com o coração um pouco mais disposto a perdoar Absalão. A Bíblia diz que o rei agora já não estava mais lembrando tanto da perca do filho, e estava com saudade de Absalão. E então Joabe vai e diz: rei, vamos trazer Absalão de volta. O rei diz: tudo bem, mas vai você e chama ele e traz de volta. E a Bíblia diz que Joabe vai até a casa do avô de Absalão, conversa com Absalão, traz Absalão para Jerusalém, e Absalão vai morar numa casa 2 quilômetros de distância do palácio do rei. Mais 2 anos se passam, e então nós vemos no final do capítulo de número 13 o seguinte: Absalão chama Joabe e diz: eu não aguento mais. 2 anos ele não fez nada para poder trazer a honra de Tamar. Depois eu fui
para a casa do meu avô, fiquei lá 3 anos. Agora eu mudei para Jerusalém e estou em Jerusalém há 2 anos. Há 5 anos que eu matei o meu irmão e até hoje papai não olhou mais no meu rosto. Se o meu pai ainda tem ódio ao meu respeito, que ele me mate. É isso que ele diz no final do capítulo 13, que ele me mate, mas que ele me olhe no rosto, que ele tire a minha vida, mas que ele me olhe no rosto, que ele não me deixe mais viver, mas que ele olhe nos meus olhos. O garoto então entra no palácio. A Bíblia diz que Joabe conversa com o rei diz: eu vou receber ele, traz ele. O garoto entra no palácio, as portas do palácio é aberto, ele entra na sala do trono, e ele está pensando: Davi vai me matar, o rei vai me matar. Todo mundo deve estar pensando assim: o rei vai dar uma surra nele, o rei vai fazer alguma coisa com esse menino, o rei não vai permitir com que isso fique assim banalizado, vai dar um chacoalhão, vai fazer alguma coisa. O menino chega diante do rei, o rei levanta do trono, abraça Absalão, dá um beijo e diz: seja bem-vindo, e não diz mais nada. Absolutamente nada. Nada acontece a não ser um beijo. Um estupro, uma morte, amargura crescendo no coração, crises dentro da família, e Davi pensa que pode resolver tudo com um beijo e com um abraço. A palavra de Deus nos diz, no início do capítulo 15, que Absalão sai do palácio depois de ser beijado pelo rei, vai para as ruas da cidade, chega até a porta de entrada da cidade e começa a fazer uma revolução, uma subversão, e começa a dizer para todos: não há justiça em Jerusalém, o que prevalece em Jerusalém são os sentimentos do rei, mas o rei não julga com justiça, o rei não julga com um braço firme. E Absalão começa a bajular os homens da terra e começa então a traçar um plano para derrubar o seu pai do trono. Davi deixa tudo isso acontecer. A Bíblia diz que passam mais 40 anos. Agora Absalão, que estava com os seus 20 e poucos anos, já está com seus 60 e poucos. Ele não aguenta mais, e ele diz: eu vou levantar um exército, e eu vou vir contra o rei. Ele se proclama rei de Israel, levanta um exército, e Davi pega a sua família e foge da Terra Santa, e foge de Jerusalém. Só que Davi deixa um espia dentro do grupo de conselheiros de Absalão, e esse espia vai dar conselhos ruins para Absalão, e por causa desses conselhos ruins, acontece aquilo que nós lemos no capítulo de número 18. Absalão vai para a batalha contra o pai, querendo matar o pai, e enquanto ele está correndo, os seus cabelos grandes se enroscam em uma árvore. Vem Joabe e o mata, e Absalão vem a morrer. E então Absalão, no meio de um bosque, batendo em retirada, vem a falecer. E a Bíblia nos diz, olha lá então, volta o capítulo de número 18, nós contamos a história do 13 até o capítulo de número 18. O rei então faz isso, verso 33. Então o rei, abalado, ele ouve a notícia, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou, e subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho Absalão. Davi chega no quarto, cai por terra e começa a gemer e a dizer: Absalom, Absalom, meu filho Absalom, o meu filho morreu, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar, quem tivesse eu perdido a vida em seu lugar, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Queridos, o tempo de dizer meu filho já havia acabado. Absalão estava morto e a tragédia estava consumada. Absalão já tinha partido e não adiantava mais clamar e gritar: meu filho Absalão.
Pode-se perceber nesse episódio o desespero de Davi. Ele rasga a roupa, ele se lança no chão, ele sai gritando, e o dia de vitória se transforma em um dia de tragédia. Ele jamais desejaria que isso acontecesse na vida dele. Seus sonhos desmoronaram, se destruíram, sem mais nenhuma esperança de ser reconstruído. Não dá mais para voltar atrás. Queridos, preste bem atenção nisso. Às vezes nós perdemos tanto tempo para chegar e confrontar e conversar os nossos filhos. Olha ele, meu filho, Absalão. Preste bem atenção, quantas vezes nós perdemos tempo na vida para nos aproximar dos nossos filhos, do filho e da filha, e dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, eu te perdoo, minha filha, me perdoa. Queridos, quantos de nós temos dificuldade de procurar os nossos filhos e dizer: filho, volta para casa, como Davi teve essa dificuldade. Estou de braços abertos esperando. Eu quero ser seu amigo. Eu quero te ajudar. Eu quero pedir perdão. Eu quero lhe perdoar. Às vezes, agimos como Davi. Só exteriorizamos os nossos sentimentos e palavras quando já é tarde demais. Esse Davi que é descrito aqui em 2 Samuel, preste atenção nisso. É um homem segundo o coração de Deus, sim, porque ele consegue demonstrar arrependimento diante do seu pecado, ele consegue se arrepender e chorar na presença de Deus, mas conquanto ele é um homem segundo o coração de Deus, dentro de casa, não é um homem que nós podemos copiar. Ele tem um coração segundo o coração de Deus, mas ele não consegue transformar isso em atitudes práticas dentro da casa com seus filhos. Conquanto ele tem um coração segundo de Deus, ele não consegue demonstrar isso para os seus filhos e fazer isso ser sólido dentro da sua casa. E então, agora que eu já contei a história, o que é que podemos aprender com Davi e com Absalão? Em primeiro lugar, aprendemos que Davi transferia sempre responsabilidades intransferíveis. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Homens e mulheres ocupadas demais do lado de fora acabam mais cedo ou mais tarde fazendo isso dentro de casa, transferindo responsabilidades que são intransferíveis. Queridos, o filho é teu, a filha é tua, a alma dele vai ser cobrada de ti. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu filho e perder a sua filha dentro de casa? Quando nós olhamos para Davi, primeiramente, ele transfere a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os seus filhos. Veja só o que aconteceu. A menina foi violentada e o pai não faz nada. O pai não consola, o pai não abraça, o pai acha que o tempo vai resolver e deixa para lá, e ela vai morar na casa de Absalão, e é Absalão que tem que consolar a menina que foi violentada. Mas aí Absalão fica com o coração cheio de ódio, e Absalão vai tosquear as ovelhas, e a Bíblia diz que Absalão estava querendo matar o irmão e todo mundo sabia. Sabe o que Davi faz? Manda Absalão tosquear com Aminon, mas manda os outros filhos juntos. Os outros meninos vão defender Amnon. Transfere para Absalão o coração de Tamar, transfere para os outros filhos a responsabilidade de cuidar de Absalão. Ele transfere também a responsabilidade de tratar a alma do filho para o sogro. O filho fica com ódio, mata o irmão e foge da casa do pai 3 anos, e ele acha que é o sogro que vai resolver o problema. Absalão vai para lá, refugiado, depois de ter o seu irmão morto, e fica lá 3 anos. Depois ele transfere para Joabe o cuidado de Absalão. Joabe traz Absalão de volta para Jerusalém. Joabe traz Absalão de volta para o trono. É Joabe quem tem que cuidar, é Joabe quem tem que reconciliar, é Joabe quem tem que fazer essas coisas. A minha pergunta para você essa noite, em nome de Jesus, é a seguinte: para quem é que você está transferindo? Será que nós também não temos feito isso?
Será que nós não temos transferido a responsabilidade da alma do nosso filho para outras pessoas? Será que nós, que somos jovens pais, não temos transferido a responsabilidade do cuidado da alma do nosso filho para a internet, para o tablet? O que é que os seus filhos estão assistindo? Não sei. Mas eu preciso arrumar a casa, eu não sei, mas eu preciso cuidar disso, eu não sei, queridos, a responsabilidade dos nossos filhos são nossas, o filho é teu e a responsabilidade é tua em nome de Jesus. Ele tenta transferir para todo mundo, mas não dava para transferir para ninguém. Segunda lição que eu aprendo com Davi, é que ele é capaz de vencer gigantes, mas ele não é capaz de confrontar os filhos olho no olho. Pensa isso junto comigo. Imagina essa situação. Ele enfrenta Golias, ele enfrenta gigantes, ele mata soldados, ele mata de uma vez só, em uma batalha, 200 soldados de guerra. Ele consegue confrontar 200 homens no campo de batalha sozinho, mas ele não consegue olhar olho no olho do seu filho. Ele não consegue olhar em Aminon e dizer: Aminon, o que é isso que eu estou vendo no seu coração? Você está desejando a sua irmã? Aminon, você está ficando doido? O que é isso que está tomando conta da sua alma? Ele não consegue chamar Absalão e dizer: Absalão, Absalom, meu filho, que ódio é esse que está crescendo no seu coração? Você quer matar o seu irmão? Que isso, menino? Deixa que eu vou me responsabilizar de fazer o que precisa ser feito. Não é responsabilidade sua. Deixa eu falar algo. Tem muita gente omissa assim. Tem vários que estão aqui essa noite. Tem várias esposas que sabem que os seus maridos têm sido omissos. Omisso no confronto, omisso no cuidado, omisso no carinho, omisso no olho, omisso no ter que dizer: esse não é o caminho, essa não é a postura. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus, eu não tenho a receita para soluções de problemas familiares. Mas em qualquer caso, a omissão nunca vai resolver. O tempo não resolve problema, o tempo não soluciona problema. E deixa eu te falar algo em nome de Jesus, homem, pai, ainda que você não saiba como agir, chame o seu filho, abrace ele, chore com ele, dobre o seu joelho com ele, ore por ele, e diga a ele: eu não sei o que fazer, mas eu me preocupo com você, e eu jamais vou ser omisso com você. Deus vai nos auxiliar. Chame a sua família. Mas pastor, a crise financeira é tão grande que eu não sei nem como resolver esse problema. Você não sabe como resolver? Chama a sua esposa, chama os seus filhos, fecha a porta do seu quarto e diga: nós não temos a solução, mas o nosso Deus sabe o que fazer. Quem sabe você está vendo a sua filha se envolvendo num namoro que você não apoia. A omissão não vai ser o suficiente, os seus gritos não serão suficientes. Chame sua filha, chame seu filho para perto, confronte em nome de Jesus e aponte o caminho. Eu não sei o que fazer, dobre o seu joelho e clame a Deus. Por que é que Davi não confrontava? Eu não sei. Talvez não confrontava por causa do sentimento de culpa. Quem sabe muitos pais também não confrontam seus filhos por causa do sentimento de culpa. Aquele caso de Davi com Betseba, a morte de Urias, o assassinato que ele fez, arruinou a vida e o coração de Davi. A Bíblia diz que ele pede perdão e o Senhor o perdoa, mas talvez lá no fundo da sua alma, Davi ainda não tenha se perdoado. Talvez lá no fundo do coração ele ainda sentia acusação e dizia: se eu confrontar, eles podem jogar na minha cara.
Eu não consigo entender como um homem como Davi não consegue olhar nos olhos dos seus filhos, a não ser que no fundo do seu ser, no fundo da sua alma, ainda tenha sentimentos de culpa. Queridos, todos nós erramos e carecemos da graça de Deus. Várias pessoas que estão aqui essa noite também têm essa carga nos seus ombros. Vários têm essa carga do passado que ainda não foi limpa no seu coração. E quem sabe muitos de nós, o diabo está acusando e dizendo: você não pode, você não tem moral para fazer. Quem sabe Satanás está contando uma mentira e você está aceitando isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus: chama o seu filho, olhe nos olhos dele e diga: eu fiz, eu errei, eu pequei, papai tomou um caminho errado, mamãe errou, mas eu me arrependi, eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu fui perdoado pelo sangue do Deus vivo, e eu não aceito que você vá pelo mesmo caminho de morte que eu um dia fui. Eu não aceito que você vá por essa vereda, eu não aceito que você caminhe neste caminho de morte, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Nós precisamos confrontar os nossos filhos, corrigir e apontar o caminho. Malaquias, capítulo 4, já estou quase encerrando. Diz assim: e eu converterei o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe por que a nossa terra tem sido ferida com maldição? Porque os nossos corações têm boas intenções, mas não estão completamente convertidos aos nossos filhos e aos nossos pais. Pais convertidos aos seus filhos não brincam com crises familiares. Deixa eu te falar uma terceira coisa: filhos não precisam de pais que são somente emocionais. A crise do amor fácil tem sido uma marca dessa nova geração. Essa crise dos pais que dizem: eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei, então eu não quero que o meu filho tenha ausência de coisas, e dá tudo para o filho. Absalão sente ódio do pai em relação ao seu próprio caso em particular. Absalão não consegue entender como é que um pai o deixa sair e não chama de volta. Absalão não entende como é que o meu pai me deixa sair de casa e não me chama de volta. Como é que o pai me exila e não vai atrás de mim, e não me vê e não me olha no rosto. O pai não trata do assunto, o pai não saculeja, o pai não corrige, o pai não dá uma surra, o pai não enfrenta, o pai não sacode. Em nome de Deus, ele não faz nada. E Absalão revela o ódio no coração. O ódio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ele vai revelando esse ódio, e ele então se levanta contra o próprio pai. Nós precisamos tomar atitudes práticas para que a nossa terra não seja ferida por maldição, para que a nossa casa não seja ferida por maldição. Marcas de um pai convertido aos seus filhos. Só vou falar e quero orar com vocês. Primeiro, pai convertido aos seus filhos não transfere responsabilidades. Segundo, pais convertidos aos seus filhos não minimizam o poder da amargura familiar. Terceiro, pais convertidos aos seus filhos não brincam com o ódio existente entre os irmãos. Não acha que o tempo vai resolver, mas ele trata. Ele diz: não é o tempo, sou eu que preciso tratar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Cadê os pais? Tem mais pais? Só esses, né? Eu quero convidar todos os irmãos da igreja a estender suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar por esses homens.
Nós vamos pedir o favor de Deus sobre a vida deles. Nós vamos orar mais uma vez por eles, para que eles tenham a condução da sua família em suas mãos, e que eles possam colocar a condução dessa família nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar por esses homens. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, eis aqui, Senhor, esses homens que o Senhor deu graça para poder gerar filhos. Alguns geraram no coração e adotaram seus filhos, como José, pai de Jesus. Alguns, ó Deus, puderam gerar filhos de sangue. Mas eu quero pedir, Senhor, que para todos esses pais, o Senhor estenda tuas mãos de graça, de misericórdia, de poder e de unção, e que o teu Espírito Santo possa capacitá-los, Senhor, para essa grande obra e grande desafio que eles têm pela frente, de educar os seus filhos. Senhor, aqui há filhos de várias idades, aqui há pais, ó Deus, que têm filhos da idade mais diversas possíveis, filhos que são, ó Deus, bebês, filhos que estão no ventre e vão nascer, filhos que estão com 10 anos, 20, 30, 40 anos de idade. Mas eu quero pedir que, em nome de Jesus, apesar da idade dos seus filhos, esses pais possam, ó Deus, ter uma palavra de Deus para confrontar, para orientar e para direcionar os seus filhos, ainda quando os filhos forem casados, que eles sejam sacerdotes, que eles sejam discipuladores, que eles sejam instrumento de bênçãos, que eles sejam instrumento de graças, de bondade e de vitória do teu Espírito Santo sobre a vida dos filhos. Senhor, há homens que estão aqui, Senhor, estão com dificuldades financeiras. Abre portas de trabalho para esses homens. Abre portas para que esses homens tenham condições de honrar as suas contas. Abençoe, ó Deus, as finanças desses homens em nome de Jesus. Há homens que estão com a alma ferida. Há homens que estão com a alma machucada. Há homens que, quem sabe, vieram para cá e o seu casamento está destruído, cheio de ferida, com amargura, com falta de perdão. Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, ajude esses homens a liberar perdão, a trabalhar a reconciliação, a buscar a nova vida. Há homens que estão afastados de Ti. Reconcilia eles com a sala do trono essa noite. Reconcilia eles por intermédio da cruz do Calvário. Salva, perdoa e dá autoridade, Senhor. A autoridade que vem do teu trono para serem um canal de bênçãos, para serem sacerdotes do lar, para serem homens segundo o teu coração e pais segundo a tua vontade. E que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na vida, no lar e na família de cada um deles. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Feliz Dia dos Pais. Vamos aplaudir ao Senhor? Podem se assentar só por um instante. Amém.